e hoje vamos olhar para a atualidade do Benfica, depois de ter carimbado a passagem na Europa frente ao Hearts, vamos olhar para o que se segue na realidade dos encarnados. Renato, bom dia. Antes de mais pergunto-te, e já para começar, olhando para o Benfica de Marco Silva, pergunto-te isso mesmo. Já temos aqui a imagem do técnico impressa neste Benfica? Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a gente que nos está a assistir. Só deixar claro que não vamos abordar o jogo porque esta eliminatória estava praticamente resolvida. Felizmente o Braga também conseguiu carimbar o seu favoritismo, confirmar o favoritismo frente ao Dinamo Minsk e agora sim, respondendo à tua pergunta, ainda não é o Benfica de Marco Silva, acho óbvio podermos dizer isto, mas para lá caminha. É um Benfica que claramente já joga melhor do que aquilo que apresentou o ano passado e importa lembrar que, à exceção da troca Lenglet-Otamendi, é um plantel muito idêntico. É certo que ontem, e Marco Silva fez questão de notar isso mesmo na conferência de imprensa, o treinador português fez muitas alterações, foram 7 de um jogo para o outro, do jogo do Académico de Viseu para este, 6 jogadores que ainda não tinham sido titulares, mas se espremermos aqui o bolo, o plantel é muito idêntico àquele que tinha José Mourinho e um dos maiores elogios que se pode dar a Marco Silva neste momento é que a equipa já joga bem melhor, principalmente ofensivamente. É certo que, por exemplo, com o Académico de Viseu não conseguiu materializar em golo as oportunidades que teve, mas é uma equipa que cria de formas diferentes, tem caminhos diferentes para chegar à baliza adversária, seja por dentro, seja por fora, profundidade, seja toque curto. É uma equipa que está muito mais capaz nesse sentido. Por outro lado, e é aqui que quero bater um bocadinho, e para reforçar esta tese de que ainda não é o Benfica de Marco Silva, é uma equipa que defensivamente ainda é muito débil. Uma equipa que só não sofreu golos contra o St. Gallen em casa, basicamente, que tem sofrido sempre, apesar de, certo, ganhou 6-1 ao Hearts. Lá está, a equipa que queria muito, mas que acaba por conceder sempre um pouco aos adversários, 2 golos sofridos contra o Académico de Viseu. Ontem sofreu 2 golos, apesar de um deles ter sido anulado. Exatamente. É uma equipa que ainda acusa alguma intranquilidade na hora de defender. Já vamos falar, e sei que me vais perguntar exatamente sobre as peças que faltam, já vamos tocar nessa tecla, mas só deixar claro que é um Benfica que dá muitos bons indícios, mas que ainda não é de longe o Benfica de Marco Silva. E é para aí mesmo que vou, para o mercado. O mercado do Benfica continua em aberto. Marco Silva, aliás, Rui Costa já disse que o Benfica vai reforçar-se, pelo menos na posição de central. Por isso pergunto-te, na tua opinião, além desta posição que pode ou não estar na tua mente, que setores é que o Benfica precisa de reforçar para atacar em força esta próxima época? Acho que essa é a questão-chave do Benfica neste momento e a questão que importa na cabeça dos benfiquistas nesta altura, e é talvez aquela que eu me vou alongar um bocadinho mais, porque a questão mercado, aqui à volta do seio benfiquista, teve algumas novidades nas últimas horas, desde logo com o Luka Bacchio a dizer que queria ficar, Dedić muito perto da saída para o Newcastle, apesar de Marco Silva dizer que até o momento não sabe de nada, assim como fez com o António Silva, faz parte, é essa a estratégia de comunicação e é completamente compreensível, mas depois há aqui vários dossiês, e pegando só aqui na questão do Dedić, o Benfica, como tu disseste bem, precisa de ir ao mercado urgentemente por um central, e tem que ser um central que venha para ser titular ou para lutar pela titularidade de caras. Isto é clarinho como a água, o Benfica precisa urgentemente desse tipo de jogador, e nós sabemos que neste momento, para se ir buscar um jogador com capacidades para ser titular numa equipa grande em Portugal, é preciso muito dinheiro. É preciso 15 milhões, é preciso 20 milhões de euros. É desses valores que se falam, todos os nomes que vêm à baila, que vêm à mesa, que já vieram alguns, e para isso a saída de Dedić também pode trazer aqui algum desafogo financeiro. Imagino que permita, e se o Bá tiver em condições, será o titular absoluto, e provavelmente que Bandjaki apareça e que emerja aqui como uma segunda opção para a lateral direita. E depois há aqui outras questões. Há aqui a questão médio defensivo. Sabemos perfeitamente que Parinha é um desejo antigo e se calhar o preferido de Marco Silva. O Benfica pode estar aqui a jogar com o Bayern de Munique no sentido de prolongar o mercado para que João Palhinha depois seja quase despachado do Bayern e que não dê tanta margem de manobra à equipa alemã para negociar o português. Não sabemos se é isto ou não, mas também o Benfica não se pode dar ao luxo deste tipo
Pode ser ao lado desta adiamentos, estratégia, pode porque ser, diz que o exatamente. Aston Villa está interessado. Aston Villa está na corrida, o João Palhinha tem um jogador com provas dadas da Inglaterra, isso pronto, não há dúvidas nenhumas. Depois surge aqui a questão não tão urgente do lateral esquerdo. José Neto é um jogador que excita o mundo benfiquista e que, graças a Deus, para a seleção nacional, temos ali lateral para os anos vindouros, depois de Nuno Mendes. Samuel Dahl não me parece ser um titular absoluto, nem um jogador que de longe conquiste a massa adepta benfiquista. Depois há também o dossiê guarda-redes, que temos aqui que perceber para onde é que o Benfica vai caminhar, se Turbin vai ser realmente encostado, se Samuel Soares tem capacidade para agarrar esta posição. E depois há aqui um ou outro nome que quero abordar mais à frente, mas o mercado, de uma forma geral, é um bocadinho isto. Urgências, central e trinco. O lateral esquerdo parece-me que era uma posição que o Benfica precisava de reforçar, provavelmente tendo que sair dali para vir outro jogador. Vamos ver como é que age o Benfica no que resta do mercado. Temos de aguardar por novos capítulos. Entretanto, pergunto-te, avançando para a próxima questão, quais são as grandes dúvidas no Benfica, olhando para o que já foi jogado e também para o futuro da realidade encarnada? Aqui só ir buscando o ponto anterior. Faltou-me dizer que, por resolver, por exemplo, no plantel do Benfica, há Tiago Gouveia, que tinha uma transferência certa e que não se materializou. Há ainda Bruma no plantel do Benfica. São jogadores que ainda podem render alguns milhões aos cofres encarnados e que claramente interessariam a Marco Silva resolver o mais depressa possível para ter o plantel também limpo, por assim dizer. Todos os jogadores compenetrados naquilo que é o Benfica e os objetivos do Benfica para esta temporada. Depois, em relação às dúvidas, há aqui 4 dossiês que me causam alguma dúvida, perdoa-se a redundância. Falo de Richard Rios, uma transferência muito avultada do Benfica, que não correu como seria de esperar. Estou curioso para tentar perceber se Marco Silva vê potencial no jogador, se sente que o jogador tem potencial para encaixar no seu modelo. A espaços gostei dele ontem contra o Arts, mas é um jogador que... inconstante, que não parece ter encontrado nunca o seu espaço, não pratica o seu futebol, aquele Richard Rios que entusiasmava tanto no Palmeiras, no futebol brasileiro, mesmo com a seleção da Colômbia. Parece um jogador um bocadinho castrado, um bocadinho limitado, não se consegue afirmar. Depois, Barrenetxe é também um caso de estudo, parece-me uma contratação ao lado. E esta urgência do Benfica por um trinco, e assumindo que vem um trinco para ser titular ou para lutar pela titularidade, Barrenetxe parece-me ter dias contados também no Benfica. Depois também ainda há aqui a situação Manu, que ontem contra o Artes jogou como defesa central. Marco Silva falou disso mesmo, até disse, por exemplo, que aquele quarteto de defesa não ia voltar a alinhar provavelmente o resto da temporada. Não sei se ele se referia apenas a Dedić, porque Dedić ia sair, mas parece-me assim uma afirmação forte. Ainda não percebi bem se Manu para Marco Silva conta como terceiro central. Neste momento, acho que assim o é, porque não há mais opções. Ou se conta como trinco, isso vai contar como trinco. Resta perceber um bocadinho isto também. E depois há aqui a questão Orsnes, que para mim é titular de caras neste Benfica, é o capitão do emblema encarnado, e vai ser muito curioso perceber quem é que vai sair do 11 do Benfica para entrar o médio norueguês, porque Barreiros está muito bem, pisa terrenos diferentes. Não me parece que Orsnes vai ser um ala como já foi no passado com Marco Silva, ou melhor, como já foi no passado, não me parece que com Marco Silva será ala. Também não será trinco, vejo-o a jogar como 8, provavelmente descaído sobre a direita. Marco Silva tem optado por um médio mais criativo do lado esquerdo, seja Prestiani, seja às vezes até Rafa nas costas de Pavlidis. Sudakov também tem aparecido muito lá. Estou curioso para perceber como é que se vai desenrolar e como é que se vai resolver estes pequenos dossiês do Benfica e por onde é que Marco Silva vai escolher ir. Depois de olharmos para as dúvidas no Benfica, pergunto-te, para fechar este tema do dia, qual o próximo passo que as águias terão de dar, nomeadamente olhando para a próxima jornada da Primeira Liga? Mais uma vez, desculpa só interromper o teu raciocínio, que está completamente certo, mas eu esqueci-me de abordar um outro tema quando falava dos milhões e queria só dar esta nota. Na parte do mercado, que o Benfica, como nós sabemos, foi buscar Kaminski por 17 milhões, não quero estar a bater no ceguinho, sabemos que não tem mostrado aquilo que o Benfica quer e desejaria,
Só reforçar isto, que neste momento parece-me que Kaminski é a quinta opção para as alas. Temos Prestiani e Sheldrup na esquerda, temos Rafa e Luka Bacchio à direita. Rafa, que pode jogar por dentro também, mas também já apareceu à direita. E Kaminski aparece aqui como o quinto extremo desta equação e o Benfica gastou 17 milhões neste jogador. É preciso refletir sobre isto e tenho a certeza absoluta que o Benfica não quererá cometer este erro para outras posições no que resta do mercado. E é um jogador que quando chegou talvez estivesse a ser encarado como quase primeira opção, só que o Prestiani pareceu um bom nível e Kaminski nos jogos de pré-época também deixou um bocado a desejar. Tal e qual. Olhando agora para a última pergunta, penso que fechamos o tema mercado e, como referi, o jogo do Casa Pia segue-se na agenda do Benfica. Quais são os próximos passos que as águias têm de dar? Agora é mudar a página, voltar a entrar com toda a força ou melhor, voltar a apostar as fichas todas no campeonato. O Benfica entra pressionado para esta segunda jornada depois de ter escorregado na primeira. Queria só relembrar que as deslocações do Benfica a Rio Maior não têm sido nada famosas. A última vitória remonta a 2024. O ano passado foi um empate a 1. Há 2 anos perdeu 3-1 em casa do Casa Pia. E, portanto, é uma deslocação muito complicada para o Benfica. Há que ter precaução, não ir... Acredito que não fosse, mas não ir de peito cheio porque confirmou aquilo que queria na Europa. E, portanto, vai ser um passo muito chave do Benfica neste início de temporada para não deixar fugir também os rivais, porque se vencerem e o Benfica eventualmente escorregar, o fosso começa-se a avultar e a coisa complica-se.